Olá, seja bem-vindo à segunda aula da Jornada das Emoções. Eu sou Fati Santarém e nessa semana eu vou te mostrar o caminho para você aprender a desenvolver o domínio próprio diante das suas emoções. A aula que veremos hoje é a continuação da aula 1, onde eu falei sobre sentimentos. E nessa aula, especificamente, nós falaremos sobre as 5 emoções básicas. Olha que interessante, ó. A partir do nascimento, cada pessoa desenvolve as suas próprias formas de interagir com as emoções. É individual esse processo, de acordo com as experiências da vida, como essa que eu contei dessa moça. Cada indivíduo responde de uma forma aos estímulos emocionais. Enquanto a raiva pode provocar ressentimento em uma pessoa, uma outra pode responder por meio da ira e da agressividade. Isso significa que cada pessoa desenvolve um estado emocional diferente, que é aquilo que eu já falei. Dependendo das suas histórias, dependendo dos traumas, dependendo de como as coisas se processaram na sua vida, é como você vai responder no seu, no tipo de estado emocional. Vamos ver quais são os tipos então? Vamos lá. Ó, tipos de estado emocional. O estado emocional positivo são emoções e sentimentos positivos, como alegria, gratidão, amor, fé, esperança. São vários sentimentos que a gente viu naquela lista. E eles trazem respostas que impulsionam e que motivam o indivíduo, gerando uma grande quantidade de dopamina, de serotonina e endorfina, que são os hormônios da felicidade que a gente vai ver daqui a pouco. Mas se a história de vida dessa pessoa foi difícil, ela gera o estado emocional, eh, negativo. Deixa eu só ver aqui, tá tão pequenininho aqui, gente. Esse é o positivo, né, que eu já falei. Então agora o negativo. Ó, o estado emocional negativo são emoções, sentimentos negativos, como medo, raiva, tristeza e culpa. A emoção não é negativa, tá? A gente é que categoriza ela assim, ou cataloga ela assim, como negativa. Como eu disse, emoção é impulso, mas são os sentimentos negativos. Eles trazem respostas que paralisam e instigam a fuga ou o ataque, resultando na produção da adrenalina, que a adrenalina é aquele impulso que a gente tem. Foi bem interessante, porque sexta-feira eu tive muitas atividades. Eu estava com a adrenalina tão a mil, que eu não conseguia baixar a adrenalina. Eu dei muitas aulas sexta-feira à noite, eu comecei às 7h30, terminei era 11h30, quase meia-noite, assim, num processo direto. E eu não conseguia nem dormir, porque a minha adrenalina estava tão alta que eu não conseguia abaixá-la. Tá certo que para mim ela era foi tudo muito bom, mas eu estava apreensiva por causa do conteúdo, né. Eu sempre fico apreensiva, eu tenho um temor muito grande das coisas que eu falo, porque eu sei que as coisas que eu falo têm um impacto, então eu sempre fico bastante preocupada com isso. Então vocês entenderam? De acordo com as histórias, de acordo com os sentimentos que eu tenho, o estado emocional que eu fico depois do impulso da junção das emoções no impulso pode ser positivo ou negativo. A emoção é um impulso, ela não tem essa carga de negatividade ou positividade, apesar que muitos autores entendem assim e tá tudo bem, né? Eu não entendo dessa forma, por isso que explico diferente. E o estado emocional é o conjunto dessas emoções, junto com os sentimentos e as histórias que eu tenho. E aí eu posso categorizar como positivo ou negativo. Então pode ser que uma situação que gere para alguém alegria, para um outro pode gerar um sentimento de tristeza, de perda, de puxa, e nunca chega para mim, só chega para o outro. Então é muito relativo, depende muito das histórias, né, de como foi a tua vivência. Isso é muito particular. Não tem como categorizar todo mundo igual, porque graças a Deus somos seres extremamente diferentes. Tudo bem até aqui? Gente, olha que coisa interessante. Como a emoção ela é um impulso, eu também posso ficar viciada em viver essa emoção. Tem gente que quer estar feliz o tempo todo. E felicidade são momentos. E a pessoa fica provocando coisa. Assim como tem vício em diversas coisas, a emoção também pode viciar. E aí quando muda tanto é que tem pessoas que não conseguem não estar tristes. Elas estão tão viciadas naquele sentimento, porque provavelmente esse sentimento gerou
coisas que podiam ser negativas, mas o estado emocional dessa pessoa entendeu que era bom. Vou dar um exemplo para vocês, bem fácil. Tem pessoas que se sentem muito sozinhas. E em algum momento essa pessoa adoeceu. E ela entendeu que na doença as pessoas vêm atrás dela, vêm cuidar dela. Então o que que ela entendeu? Que ficar doente é uma forma de ter carinho, de ter afeto, de ter contato, de ter cuidado. Então o que que essa pessoa faz? Ela fica viciado em ficar doente. Não em ficar doente, mas em ter a felicidade ou a alegria das pessoas que ela ama em volta dela. Então, o que que ela faz? Sempre dá um jeito de estar doente. Eu conheço muitas pessoas que vão ao médico e não tem nada, mas o estado dela é de uma doença física, né? Porque vira físico o processo. Porque dessa forma sempre tem alguém cuidando, sempre tem alguém ali, ó, gerenciando, sempre tem alguém do lado. Isso é um vício. E a gente precisa se perguntar se estamos viciados em alguma emoção que a gente tem. E o porquê a gente viciou. Sempre tem um motivo. Lembra? Tudo é intencional, mas nem tudo é racional. Por isso que eu preciso muitas vezes sair do campo da emoção e trazer para o campo do raciocínio. Porque a hora que eu dou nome, eu consigo lidar com isso. Enquanto eu não sei nomear, eu não tenho muito o que fazer. Interessante essa coisa do vício, né? Eu achei muito top isso aqui. Vamos lá, então. Como eu disse antes, as nossas emoções, elas são no nosso corpo. Elas elas são viscerais, elas aparecem, as pessoas veem isso, né. A gente sente a emoção, a gente sente a raiva, a gente sente o medo, a gente sente a tristeza, a gente sente a alegria, o amor, a gente sente, a gente expressa. Porque elas são no corpo. Os sentimentos são internos, são na nossa mente. Geralmente eles são internos. E aí a gente não mostra para as pessoas, a gente os guarda dentro de nós. Perigoso? É, porque às vezes eu não sei nem falar que sentimento é esse. Então, todas as vezes que você perceber que você está expressando, é um impulso, é uma emoção. Todas as vezes que você perceber que está interno, que ninguém está vendo, que está quieto, que só você sabe, e você e o eu vou chamar de legal, mas não é essa a palavra, tá. O interessante, acho que essa é a melhor, o interessante é que você pode disfarçar, você pode estar extremamente infeliz e tá sorrindo. Você começa a criar o que a gente chama de máscaras, que é um conceito que eu gosto muito, né. Você cria uma máscara para que as pessoas não percebam. Porque a gente desde muito cedo aprendeu que expressar sentimento é motivo de fraqueza. E isso também é muito complexo quando a gente começa a lidar com o emocional. E eu até uma das lives que eu fiz há um tempo atrás, eu perguntei para a pessoa que eu estava entrevistando se foi difícil pedir ajuda, e ela falou: "Sim, foi por causa do orgulho". E é exatamente isso, é muito cultural. A gente tem a impressão de que quem pede ajuda é porque é fraco, mas na verdade é exatamente o oposto. E o grande vilão disso tudo é que às vezes a gente só pede ajuda quando está muito difícil, quando a gente já não aguenta mais, quando o processo para trazer de volta está muito complexo. Se a gente conseguisse detectar isso antes e começasse a tratar antes, seria maravilhoso. Temos profissionais maravilhosos em diversas áreas que podem nos ajudar a abrir nossa mente. A gente tem um monte de curso que nos ajudam muito a fazer isso. Então, assim, eu gosto muito da frase "se permita", porque somos nós que colocamos as regras e as traves. Tira essa travezinha, vai buscar ajuda, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, como você está aqui comigo, ó. Eu espero realmente que esse conteúdo esteja mobilizando você, para que você possa entender quem você é, né. A autoanálise, o autodesenvolvimento é extremamente importante. Autossabotagem, ô coisa complexa isso aqui, né. O que que é autossabotagem? É trocar prazeres de curto prazo por realizações de longo prazo. Eu prefiro ser feliz agora do que conseguir o que eu quero a longo prazo. Gente, isso acontece muito. Muitas vezes a gente olha para o processo e fala: "Ah, morre, vai que eu morro amanhã, e se não morrer?". E aí, quando a gente, começa no processo de autossabotagem, que é esse prazer a curto prazo, que é o agora, "Ah, vou sentar mais um pouquinho aqui, depois eu faço isso.
"Ah, não quero olhar esse negócio aí não, vai doer, então assim, ah, pra quê?". Esses dias uma pessoa mandou assim no meu Instagram: "Ai, mexer com essas coisas dói muito, então eu prefiro deixar quieto". Aí eu lembro que eu respondi assim pra ela: "É verdade, você pode deixar quieto, mas você nunca vai viver coisa diferente. Você sempre vai ter a mesma vida". Autossabotagem é isso. A gente faz a mesma coisa e quer resultados diferentes, e quando o resultado não vem, a gente culpa. Fora ou dentro, né, os que têm chicotinho culpa a si mesmo. Só que assim, pensa nisso, será que esse prazer momentâneo vale eu ficar do mesmo jeito de novo, eu repetir esse ciclo, seja ele qual for, ou eu posso mudar um pouquinho esse comportamento aqui e entender que a longo prazo eu vou ter um resultado melhor e vou estar mais feliz? Pensa nisso. É uma coisa interessante. Eu já fui a rainha da autossabotagem. Eu era dona de me autossabotar em muitos processos. Quando eu comecei a perceber que esse prazer momentâneo que eu tinha não valia o resultado, eu comecei a falar não para mim. E esse é um dos nãos mais difíceis, é o não para mim. Não vai fazer isso agora, você vai fazer isso. É mais dolorido, é mais demorado, mas funciona. Esse não para mim funciona pra caramba. Tenta, você vai ver que legal que é. Vamos falar agora, começar a entrar nas emoções, né. A primeira emoção que a gente vai falar é o medo. Toda emoção vai comunicar para a gente alguma coisa. O que que o medo comunica? Que você está em um perigo, real ou imaginário. Para o cérebro não faz diferença. Nosso cérebro não consegue entender quando o medo é ficção ou quando ele é realidade. Então o medo sempre vai te comunicar um perigo real. Por quê? Porque você sentiu, já foi visceral. A partir do momento que você sentiu, o seu cérebro entendeu assim. O medo, ele é um mecanismo básico de sobrevivência. Ele nos capacita a desenvolver estratégias para preservar, para nos preservar, né? E também dá criatividade para a gente sair dos perigos que aparecem. O medo é a primeira emoção que a pessoa sente ainda no ventre da mãe. Olha que interessado, porque o primeiro medo é o medo de ser rejeitado pelos pais. Olha eu achei tão interessante isso aqui, o lado positivo do medo, porque tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né. O lado positivo do medo, você se relaciona por medo de ser rejeitado pelos pais. Então você não se sabota nos relacionamentos, você vai porque você não quer ser rejeitado. Então você se esforça para esse relacionamento. Qual é o lado negativo? O mesmo processo, por medo de rejeição, você se afasta das pessoas. Então o medo faz isso. Como o nosso cérebro não sabe se esse medo que a gente está sentindo é verdadeiro ou falso, isso acontece. Eu trabalhei muito tempo numa empresa e a gente era muito, nós tínhamos um ciclo de amizade muito legal. Uma das nossas amigas fez para nós de presente, chaveirinhos. E os chaveirinhos eram crocodilinhos, era muito bonitinho, ela fez de miçanga. Só que uma das meninas tinha horror a qualquer tipo de réptil, e a gente não sabia disso. Quando ela pegou e assim, o que ela fez? Ela chegou mais cedo e colocou o presente em cima da mesa de cada uma de nós éramos em 6. Quando essa garota olhou para a mesa e viu o bicho em cima da mesa, ela primeiro parou, sabe assim, ela estancou no lugar. Depois ela começou a gritar histericamente, e ela: "Tira, tira, tira!" E a gente estava procurando barata, a gente estava procurando qualquer coisa. E a gente: "Tira o quê? Não tem nada, não tem barata", "Não é barata!" E ela não conseguia falar, ela estava tão desesperada, né, com aquele processo, porque ela travou. Nesse caso foi super negativo, travou, que a gente não entendia. E daí a única coisa que tinha em cima era o presente que a garota deu. Sem querer, uma das meninas jogou uma folha em cima. A hora que ela jogou uma folha, a menina voltou. E aí a gente foi pegar água, a gente foi entender. Ela falou: "Gente, eu tenho horror a qualquer réptil. E esse monstro que vocês colocaram na minha mesa". Na nossa cabeça, aquilo não fazia sentido. Como um monstro? É um bichinho, é um presente de miçanga. Ela: "Não importa". E aí eu comecei a entender os medo, porque não importa se aquilo era um negócio que tinha o quê? Uns 2 centímetros, e sei lá, a gente era, sei lá, era pequeno, mas na cabeça dela era um T-rex.
E a gente tem que respeitar o medo. Pegamos aquilo, devolvemos, a garota que fez pediu perdão, porque nós não sabíamos, nunca tinha acontecido aquilo. Para você ver como é que o medo, ele pode ser positivo ou negativo. E ele não consegue dimensionar o processo. Sério, né? Mas essa é uma emoção básica. Um versículo que eu busquei para o medo foi esse aqui, ó, de 2 Timóteo. Gosto demais desse versículo, ele me fez pensar e vencer muitas coisas. Ele fala assim, ó: "Pois o Espírito de Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem, de amor e de bom senso". Então, assim, ó, o medo para preservação é a emoção natural. O medo que paralisa é um espírito que nós não recebemos do Senhor, porque o Senhor nos deu espírito para nos movimentar, para a gente ter sim segurança, mas não paralisação. Então, se o medo te paralisou, ele não é mais a emoção. O teu estado emocional está tão mexido por algumas coisas que você paralisou. E o segundo versículo que eu trouxe está lá em Romanos 12, 21. E ele fala: "Não vos deixe, eh, não se deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem". Qual é o bem que você pode vencer o mal? Que ferramentas você pode usar para vencer esse medo? Que versículos que você tem ou que histórias você tem para vencer esse medo? A gente vai eu não sei se a gente vai eu não me lembro se a gente vai passar por isso, mas eu acredito que sim, que uma das formas da gente vencer esse período de paralisação da emoção ou sair do que a gente chama de sequestro emocional, é fazendo perguntas. Por quê? Porque eu saio do sequestro emocional, ao fazer perguntas, eu começo a ativar de novo o meu neocórtex aqui, né, a minha fronte, onde está o meu córtex central aqui. Esse medo é real? Ele é de verdade? Isso que eu estou sentindo é desta forma e é desse tamanho? Umas 2 ou 3 perguntas que você se faça, e são perguntas que você pode já elaborar antes para quando vier o estado você já saber, ou você pode se perguntar na hora. Você consegue sair desse momento de medo e ter essa dimensão, você recupera o teu controle. Interessante, né? A próxima emoção que a gente vai ver é a alegria, que é uma delícia mesmo, né, a própria foto aqui já traz pra gente. A alegria é uma emoção extremamente importante, por quê? Porque ela é o combustível para a superação. Ela está diretamente ligada ao prazer e à felicidade. Ela atua como uma recompensa, olha que delícia! Ela permite a preservação do seu bem-estar psicológico diante de acontecimentos estressantes da vida. Ela é muito importante. O lado negativo da alegria. Ela não demonstrar alegria, com medo de inveja ou se tornar eufórico demais. Tem pessoas que elas assim, elas parece que elas estão sempre vibrando lá em cima. Conhece gente assim? Sempre muito alegre, sempre muito efusiante, sempre muito tudo. E assim, às vezes é até desgastante. Você fala: "Meu Deus, essa pessoa não cansa de ser feliz o tempo todo?". Gente, ninguém é feliz o tempo todo. Então essa pessoa está viciada ou ela desenvolveu uma máscara para se tornar sempre muito feliz. Tem uma ferramenta que eu gosto muito dentro do processo, e ela é uma ferramenta que ela mede com que emoção você trabalha mais. E é muito interessante, porque quando eu faço com cristão essa ferramenta, o amor e a alegria sempre batem lá em cima. Dependendo da pessoa, a tristeza sobe um pouco, porque tem um ponto que é muito abaixo, tem o ponto de equilíbrio e tem o ponto de excesso. O amor e a alegria dos cristãos geralmente estão nos excessos. É muito interessante você ver o gráfico, assim, é muito interessante mesmo. E aí você vê, dependendo da pessoa, a raiva, ela tá no equilíbrio, que é o que ela precisa para trabalhar. Mas a tristeza e o medo ficam muito abaixo. E é muito interessante ver esse gráfico. E aí tem toda uma análise por trás, é muito legal de ver, mas eu já reparei que todas as vezes que eu meço isso com um cristão, a alegria e o amor estão lá no alto. É como se a pessoa não se respeitasse dentro dos processos. Lembra que eu falei?
toda emoção comunica alguma coisa. Então, às vezes, eu preciso estar triste, porque eu preciso me fechar. Eu preciso me fechar porque eu perdi alguma coisa, eu tenho que comunicar isso. A gente viu que o medo é a emoção básica, e ele comunica preservação, preciso prestar atenção. Às vezes as pessoas não estão prestando atenção nas coisas, porque elas não querem ter medo, e o medo fica super abaixo. É muito interessante isso. Qual é o lado positivo da alegria? A pessoa que deixa a alegria fluir, ela enxerga o mundo muito mais seguro. Ela toma decisões de forma muito mais rápida e ela tem sucesso profissional. Ela é mais cooperativa e ela cuida mais da sua saúde. Por quê? Porque ela tem gás para agir. Então a alegria também é um motivo pelo qual eu cuido de mim. Eu quero ter energia, eu quero fazer tudo isso. Então pessoas alegres se cuidam mais. Pessoas tristes, a tendência é que ela fique mais quietinha, mais reservadinha, mas a pessoa alegre, lembra que é visceral? O alegre, você vê a energia expandindo dele. Mas entende uma coisa, ser alegre é uma coisa, ser feliz o tempo todo é outra muito diferente. Ninguém é feliz o tempo todo. Felicidade são momentos de coisas que a gente ama fazer, às vezes tomar um café, às vezes parar. Então é muito relativo isso. Entendeu? Que até aquilo que a gente acha que é positivo tem um lado negativo, porque, de novo, a alegria, as emoções são impulsos. Olha que legal. Quando a gente está dentro do processo de felicidade, a gente mobiliza em nós o que a gente chama de hormônio da felicidade, que são esses 4 hormônios, que é a serotonina, a dopamina, a endorfina e a oxitocina. A serotonina, como é que a gente produz ela? Com uma alimentação saudável, com exercícios físicos, nós precisamos nos mobilizar, né, gente? Recordação de momentos bons e sendo grato. Olha que delícia! Pessoas gratas são mais felizes, porque ela libera um neurotransmissor, o hormônio da alegria. Olha que delícia, gente. A dopamina, para quem pratica alguns hobbies, como ouvir músicas preferidas. De novo, a prática do exercício físico, porque a gente sabe que o exercício físico, ele produz, né, esse hormônio da felicidade em nós. Dormir de 7 a 9 horas. Eu até estava vendo um estudo outro dia que se você dorme muito depois da meia-noite, a qualidade do seu sono é ruim. E se você dorme entre 22 e meia-noite é o melhor, porque a cada 1 hora de sono, é como se você dormisse 2. Então, para quem tem o hábito de dormir muito tarde, você está perdendo a produção desse hormônio, que é muito sério. E comemorar conquistas, lembra? Parabéns! Comemorar coisas boas é muito importante e você produz hormônio da felicidade. A endorfina, exercícios físicos, o sexo, meditação, né, meditar na palavra, sorrir, cantar, gente. Tá certo que tem gente que é melhor cantar só no banheiro, né, mas ok, não entremos nessa seara. Cada um que use fone de ouvido. E dançar, que é mobilidade, né, que é mover o corpo. E comer chocolate, ai que delícia, mas não come muito não, né, porque daí provoca outras coisas, mas comer chocolate também produz endorfina. E por último, a oxitocina, ó que delícia essa, meditar, abraçar, amo abraçar, e você? Mas tem que ser aquele abraço de coração com coração pra gente trocar. Fazer um ato de generosidade. Tem uma frase que eu gosto muito de um pastor, que eu também gosto muito, que ele fala assim, ó: "Generosidade não é o que fazemos, generosidade é quem somos". E se eu sou generoso, eu pratico atos de generosidade. Nem é tão difícil, você viu, produzir os hormônios da felicidade, mas muitas vezes a nossa vida é tão corrida que a gente não presta atenção, a gente não agradece, a gente não abraça, a gente não canta, a gente não dança, a gente não produz atos de generosidade. Então, assim, é muito importante. São coisas pequenas que mudam o nosso estado de humor. Por quê? Porque você está produzindo hormônios da alegria no teu corpo de um jeito muito legal. Amo saber disso. Vamos abraçar mais, vamos amar mais, né? Vamos fazer coisas mais legais. E aí eu trouxe um versículo que eu amo demais, que está lá em Tessalonicenses. Ele fala assim, ó: "Alegre-se sempre,
Tem um versículo que fala, eu lhes digo, alegria, mais uma vez eu lhes digo, alegrai-vos, eu gosto muito dessa versão. Orem continuamente, fala com o teu Deus, conversa com ele, faz ele ser conhecido de você e você ser conhecida dele. Fala para ele tudo aquilo que você está sentindo, que você está pensando, ainda que você não tenha muita clareza, conversa com ele, põe para fora, ajuda pra caramba. Ó, deem graças em todas as circunstâncias, que é ato de generosidade e é gratidão, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Não é lindo, gente? Amo demais esse versículo, acho ele maravilhoso. Olha, eu realmente espero que você faça os exercícios, que esse conteúdo tenha te feito lembrar de coisas, que você tenha anotado tudo isso e que tenha feito diferença para você. Lembra? A gente tem as emoções, elas estão aí, todo mundo as tem, mas o significado que eu dou, ele é muito importante. Então, assim, ó, determine-se a ser uma pessoa que se conhece, seja conhecido de Deus, mas seja conhecido de você também. Quanto mais você se conhece, mais controle emocional você tem. Você consegue, né, ter esse controle das suas emoções com um jeito muito mais fácil. E aí, mais você consegue dominar as suas emoções. Eu estou compartilhando com você tudo isso porque eu recebo diariamente nas minhas redes sociais pessoas me questionando sobre como ser mais inteligente emocionalmente. Diante disso, eu trouxe para vocês um método que eu utilizo e que tem dado certo e ajudado muitas pessoas nesse processo para resolver as suas adversidades do dia a dia. O método que eu utilizo é do gerenciamento de pensamentos. Inclusive, você pode ver aqui vários depoimentos dos meus alunos que utilizaram esses métodos e tiveram seus comportamentos totalmente transformados. Mas por hora, aproveite esse conteúdo. Lembre-se, a vida acontece no aqui e no agora. É sobre isso, eu te explico depois. Na próxima aula, eu vou te trazer mais conteúdo transformador. Você não pode perder a aula 3, pois nela eu vou responder aos questionamentos que foram feitos lá na nossa comunidade. Então, ó, clica no botão aqui embaixo e deixa lá na comunidade as suas impressões. É muito importante para nós. Aproveita e deixe seus questionamentos, aquilo que você já tem sido transformado. E eu te espero na terceira aula da Jornada das Emoções. Tchau, gente. Beijos.